Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu resolvi fazer aqui a nossa live, que seria feita pelo Instagram, aqui no Facebook, porque eu não estou conseguindo conectar por alguma razão. Então, a gente vai falar sobre o quê? E para quem ver esse vídeo depois, se for ver o replay, esse vídeo chegou para você, você que me acompanha, você que gosta dos meus conteúdos. A gente vai falar sobre dependência emocional, sobre a dificuldade de sair de relacionamentos ruins, sair de situações complicadas com pessoas. E a gente vai focar no relacionamento amoroso, que é o que a grande maioria das mulheres reclama. Estou num relacionamento ruim, eu sou uma dependente emocional, eu não consigo sair de uma relação tóxica, abusiva, por causa da dependência emocional. Por causa desse medo de estar sozinha, esse medo de estar sozinho. Se você tem esse medo, me acompanha até o final para a gente falar mais sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou Lilian, sou terapeuta holística. Então, meu nome é Lilian, sou terapeuta holística desde 2019. Trabalho com mulheres, trabalho com desenvolvimento pessoal, psicoterapia, tratamentos naturais para as pessoas. E hoje a gente vai falar sobre dependência emocional, sobre esse medo de estar sozinho, esse medo de não ser amada, não ser amado, essa dificuldade de se enxergar, não apenas no relacionamento, porque a pessoa que é dependente emocional, ela é dependente emocional não apenas, em relações amorosas, ela tem um vazio muito grande com ela mesma. Muitas vezes ela vai ser aquela pessoa que está sempre pedindo a atenção das outras. Ela vai ser aquela pessoa e começa a chover, começa a ser aquela pessoa que está sempre implorando, sempre fazendo tudo para os outros, para ser amada, para ser vista, para ser valorizada. A pessoa que é dependente emocional, ela muitas vezes fica atrás das pessoas, se humilha, aceita migalhas de um relacionamento, dos parentes, ela faz demais, ela é a pessoa que ajuda todo mundo, ela não enxerga ela mesma. E é por isso que é tão difícil. Às vezes a pessoa se separa daquele relacionamento ruim, mas ela vai continuar, porque ela não se enxerga, ela não tem a individualidade dela, o medo que ela tem de estar sempre sozinha. Então ela vai sempre se ocupar de alguém, sempre procurar alguém para tampar aquele buraco, aquele vazio, que é um vazio muito grande, um vazio tão grande que a pessoa ela faz coisas demais, ela está cansada. Eu já tive uma cliente que ela tinha um apego, porque as pessoas que têm dependência emocional, gente, não é amor. Tanto que você é capaz de ficar grudado em uma pessoa que você não ama, pessoa que te maltrata, mas você fica com pena daquela pessoa. E eu tive uma cliente que passou por isso. Era um apego físico, um apego de, eu sinto abstinência, meu corpo sente falta da pessoa, da voz da pessoa. Mas uma pessoa não está em paz, não é feliz. Então não está lá, não está bem, não está feliz, não está realizada, está sempre brigando. Isso é dependência emocional. É você nunca estar satisfeita, nunca estar bem, estar sempre com medo do outro ir embora. E aí às vezes você se humilha, corre atrás, aguenta desaforo, aguenta traição. Boa tarde, Ângela, meu nome é Lilian, eu sou a terapeuta e a gente está fazendo uma live sobre dependência emocional. Para quem está chegando depois, eu espero que ela fique gravada, essa live, porque eu não consegui fazer no Instagram, que era o meu plano. E a gente está falando sobre a dificuldade de se enxergar. Por que as pessoas ficam em relacionamentos onde elas não se sentem mais felizes, realizadas? Por que elas têm um apego muito grande? O apego é físico. O apego, ele não é amor, ele é uma carência. É um medo de enxergar um vazio. Medo de se enxergar. Tanto que existem mulheres que estão o tempo todo tendo um relacionamento atrás do outro. Elas nunca estão satisfeitas. Termina um relacionamento, vai para outro, e para outro, e para outro.
que ela não consegue se sentir bem sozinha. Isso é dependência emocional. E a dependência emocional não é só com relacionamento, é com todas as pessoas. O dependente emocional, muitas vezes, é aquela pessoa dentro da família que faz tudo pela família, que nunca pensa em si mesmo. Que a dependente emocional, ela foi criada dentro de uma família. Ela foi moldada dentro de uma estrutura onde ela não podia ser ela mesma. Ela tinha que ficar se preocupando com os outros, cuidando de outros, pensando no problema do outro. Tanto que a gente tem uma dificuldade de olhar as nossas emoções. Quando a gente começa a sentir ansiedade, medo, depressão, a gente não quer, atrapalhar ninguém, não quer incomodar ninguém. Por quê? Porque a gente acostumou assim, a se cuidar sozinha, a fazer tudo sozinha. Mas aí, como é que fica, A pessoa que é uma dependente emocional, que precisa de outras pessoas, que às vezes são pessoas problemáticas, que não estão nem aí pra você, mas você precisa daquela coisa. Eu preciso, sabe? Como um vício. É um vício, na verdade. É um vício emocional, dependência. Por isso que as pessoas, elas passam por situações de humilhação, elas passam pela a carência absurda de ficar indo e vindo em relacionamentos ruins, sabe? Aquelas pessoas que ficam com homens que às vezes não assumem ela de jeito nenhum. Eles chamam de ficante premium, A pessoa nunca quer ser seu namorado, nunca quer casar com você, ela só quer sair de vez em quando com você. E você vai aceitando, porque você não quer ficar sozinho. E outras situações de humilhação, de traição, que a mulher vai aceitando por causa da dependência. Então aqui a gente vai explicar por que essa dependência surge. A dependência emocional é um distúrbio emocional. É uma forma doentia de se enxergar. Enxergar os relacionamentos, o amor. Sabe? É como se você não visse você mesma. Você não se enxerga, você não vê seu próprio valor. Aí você busca alguém para te dar esse valor. Você faz tudo por alguém para esse alguém valorizar você. Tem mulheres que não conseguem viver sozinhas. Elas preferem estar com o pior homem que existe. Por quê? Porque elas não se sentem importantes se não tiverem um relacionamento. Elas não se sentem bem se não tiverem alguém para cuidar, alguém para focar, cuidar de si mesmo para ela. Não, eu só vou cuidar de mim se eu tiver um namorado, se eu tiver alguém. Sabe, a pessoa, ela vive em função de outras. Pode ser de relacionamento, pode ser de família, do filho. Às vezes é uma mãe que vive em função dos filhos. Às vezes você vive em função da sua mãe, porque ela precisa de você. Mas quando você começa a esquecer quem você é, ou talvez você nunca tenha prestado atenção em quem você é, o que você gosta, o que você quer, é porque você é uma dependente emocional. E recuperar essa autoestima, esse alto valor, é um processo, não é uma coisa fácil. Não é simplesmente, mas assim, o primeiro passo para sair da dependência emocional é você parar de focar nos outros. Que é o que a maioria das mulheres que vão procurar ajuda, elas vão procurar ajuda não apenas com terapeutas, elas vão no pastor, elas vão no tarólogo, elas vão onde puder. Vocês imaginam? Elas vão procurar saber como que eu mudo a pessoa, como é que eu faço para fazer essa pessoa gostar de mim. Você entende? O foco é muito, muito complicado isso. Quando você só foca no outro. Aí o que o outro fizer de ruim, de bom, que você não vê o que você está fazendo. O que você está sofrendo. Como uma pessoa que às vezes não está nem aí para você. Mas você quer se esforçar, quer fazer algum tipo de trabalho, você quer fazer algum tipo de coisa para conquistar essa pessoa, botar essa pessoa aos seus pés. Quantas mulheres não fazem isso, gente? Isso, falta de amor próprio, falta de alto valor. Não tenho valor. Eu não tenho valor, sabe? Aí eu fico tentando me encaixar na vida das pessoas, me encaixar naquele relacionamento. É como se eu fosse uma gelatina, Aí vai pegar a forma do relacionamento. Se a pessoa gosta de sair, vai pro bar, então vou também. Se a pessoa gosta de ficar em casa, eu fico também. Entende? Eu não tenho uma personalidade. Eu seguindo o fluxo da pessoa. E aí, se essa pessoa tem muitos problemas, que geralmente uma pessoa dependente emocional, ela quer uma pessoa que ela possa sentir útil, ajudando. E adivinha? Ela vai ficar com pessoas com vícios, com problemas, problemas emocionais.
dependente também. Para você se sentir útil, para você se sentir importante, que aí a pessoa vai precisar de você. Tem muita gente assim, que se acha tão inferior, tão coisa nenhuma, sabe? Ah, mas eu sou uma ótima esposa, eu sou uma ótima isso, eu vou ajudar essa pessoa. E é incrível, gente, você vê mulheres que têm uma capacidade incrível mental, de estudo, de trabalho. Elas são, como vou dizer, enfermeiras dessas pessoas, elas fazem todas as funções que aquela pessoa precisa. Ah, eu preciso de uma enfermeira. Essa pessoa se vira numa enfermeira. Ah, eu preciso de uma contadora. Essa pessoa vai ser a contadora. Ah, eu preciso de alguém que me ajude no meu negócio. Essa pessoa vai te ajudar. Você entende? Essa pessoa é capaz de fazer tudo pela outra. Ajudá-la a comprar um carro, a montar uma empresa. Mas e ela? Ela não se vê como aquela pessoa valiosa, importante. E aí, o que acontece, né? Você dá o seu melhor para o outro e você não recebe. Por quê? Você deu demais. Você acostumou as pessoas a esperar que você resolva a vida delas. Seu parceiro, às vezes é aquele parceiro que nem trabalha mais, porque você já dá conta da casa toda. Hoje as mulheres estão nesse nível, pagando até pensão, os companheiros dela pensão para os filhos de outras mulheres. A gente está vendo isso. Mulheres que pagam Uber, que pagam faculdade, que pagam a moto da pessoa. Ou seja, ela faz tudo para aquela pessoa. E a pessoa não retribui. Por quê, gente? A falta de autoestima, alto valor, tá dando demais. Que às vezes você tem que saber como é que eu dou o suficiente. Eu não vou dar uma coisa cara para alguém que às vezes nunca me deu um perfume. Eu não vou dar uma coisa cara para uma pessoa que eu conheci há um mês. Mas as pessoas estão tão desequilibradas emocionalmente, tão fora de si. E pior que a internet fica aí mostrando esses casais que a gente acha que são lindos, que não passam de marketing, né, gente? A pessoa se conheceu ontem, tá lá fazendo declaração, tá botando um monte de rosa. Gente, isso tudo é mentira. E às vezes você é essa pessoa que vai sentir uma atração muito forte por aquela pessoa, vai se doar excessivamente, achando que aquilo ali é amor e não é, atração física, é paixão. E aí muitas vezes dá o seu dinheiro, dá a sua casa, tem mulher aí dando a sua casa para homens que ela nem conhece. Por quê, gente? É dependência emocional. Eu não enxergar a mim mesmo como uma pessoa que possa viver bem sozinha. E aí eu vou nesses desequilíbrios. Por que isso é um desequilíbrio? Você conheceu a pessoa ontem, já quer botar ela dentro da sua casa? Mas eu tô vendo isso, né? As pessoas me trazem essas histórias, meus clientes trazem essas histórias. Aquilo, ficou 3 meses bem, daqui a pouco arranjou outra pessoa. Pra quê? Pra fugir de mim mesma, pra fugir da dor, da solidão, do medo. E é isso que eu tenho que tratar. O medo de estar sozinha. Por que é tão difícil pra mim estar sozinha? Porque eu não consigo lidar com a minha companhia. Porque eu sou tão, assim, insignificante, pequena, que eu não consigo dar conta de mim. Eu preciso arranjar qualquer um, de qualquer jeito. E é isso que a gente está trabalhando aqui. Vamos pensar, por que isso foi acontecendo na sua vida? Em que momento você se perdeu de você? Porque isso é como se você fosse se apagando, se anulando. Você é só o relacionamento, o próximo relacionamento, a próxima situação que você está vivendo. Às vezes, tem gente que não é relacionamento, é problema. É problema de parente. Ela está muito bem, aí tem algum parente que tem alguma situação, ela esquece de tudo que ela está fazendo, larga tudo e vai lá cuidar daquele parente. Ela esquece tudo que está acontecendo. Esquece às vezes está lá fazendo academia, está cuidando de si, porque a gente começa aí. Tem muita gente que fala assim para mim, eu tenho muita ansiedade, o que eu faço? Primeira coisa, faço exercício. Mas a pessoa diz que não tem tempo, mas ela tem tempo de cuidar do relacionamento, ela tem tempo de cuidar do filho adulto, da mãe. É assim, começa com o básico, começa cuidando do seu corpo físico, dando também outras fontes de prazer para você.
Porque se você não tem prazer na sua vida, é óbvio que você vai buscar fora. Você tem que aprender a ter amor às coisas, prazer na sua vida, que não seja estar com outra pessoa. Então eu estava falando, Maria José, que a gente precisa aprender a cuidar do nosso físico, do nosso emocional, a gente não virar a pessoa que fica só esperando o relacionamento, a família, sabe? Procurando problema. Quando você é uma pessoa que não foca em você, você vai focar em qualquer um. E aí você vai arranjar relacionamentos rápidos, algumas paixões loucas, ou você vai ficar sempre à disposição da família, que todo mundo vai e pede ajuda. Sabe? É como se você não tivesse uma vida própria. E é porque não tem. Dependentes emocionais não têm vida própria. Elas vivem em função dos outros. Elas vivem esperando alguém precisar delas. Porque, gente, quando a gente começa a cuidar da gente mesmo, é problemático, sim. Porque eu vou olhar para o vazio. Um vazio que talvez tenha sido lá da infância. Da criança que não teve atenção, da criança que teve que amadurecer cedo. Eu fui uma criança assim, né? A chamada codependência, que é uma distorção da minha imagem. Tipo, eu não tenho valor se eu não estiver fazendo alguma coisa por alguém. É assim que eu me vejo. Então, ter prazer na vida já é uma coisa complicada para o codependente. Ter prazer, não ser útil, ela precisa se sentir útil. Se você tem esse sentimento de, eu não sou ninguém se eu não estiver fazendo algo por alguém, você já é uma dependente, uma codependente. E é isso que você tem que tirar isso da sua identidade. Eu tenho que ser boa para mim, eu não preciso ser útil para ser amada. É aquela crença que eu preciso construir. Eu sou uma boa pessoa. Eu mereço ser amada por quem eu sou, não pelo que eu faço. Não pela minha aparência, ou pela casa que eu tenho, ou trabalho. Mas pela pessoa maravilhosa que eu sou. Mas eu tenho que olhar no espelho e dizer isso para mim. Eu tenho que me dar essa permissão para viver a minha vida. Porque o dependente emocional não vive a vida dele. Ele está preso na opinião dos outros também. Existem aqueles dependentes emocionais que eles não fazem nada se não tiver o aval da família. Às vezes a pessoa quer um emprego diferente, quer sair daquele relacionamento, mas fica com medo do que a mãe vai falar, do que o pastor vai falar. Sabe? Tem gente que não vive a vida por causa disso, sabia? Não vive, porque ela tem medo de desagradar as pessoas. E fica o tempo todo tentando adivinhar o que a pessoa quer, o que a pessoa precisa. Sabe, o foco é sempre o outro, nunca eu. Então, para você voltar para você, você tem que começar a olhar quem sou eu, o que eu gosto, o que eu quero, o que eu preciso. Eu estou sofrendo de ansiedade, de medo, por quê? O que está acontecendo na minha vida? Não é focar nos outros, porque os outros estão trazendo problema. Sim, a gente tem família, tem problema. E é aquilo, como que eu vou lidar com essas pessoas que às vezes me trazem todos os problemas, sabe? Pessoas que ficam doentes, familiares, ou até o relacionamento, né? Um relacionamento que eu tenho que ficar me humilhando atrás. Ou tenho que ficar brigando com a pessoa para ter respeito. São inúmeras relações que a gente pode estar em laços de dependência que hoje são negativos para você. E aí você tem que se perguntar, será que eu estou esperando permissão, aprovação de alguém para ser feliz? O apoio? Como uma moça que falou assim para mim, eu queria ser enfermeira, mas meu marido disse que eu gosto de morte. Isso é coisa de gente morta. E ela simplesmente desistiu. Tem gente que nem sonha, porque o marido não apoia. Não faz o curso, uma faculdade, porque a pessoa não apoia. E às vezes a gente fica doente, né? Esperando. E por que o corpo fica doente, gente? Porque a alma já estava muito tempo atribulada. Principalmente dores físicas, sabe? Porque a gente aguentou muita dor emocional. Eu trato gente com fibromialgia, né? Já tratei uma moça com fibromialgia, porque ela não sabia dizer não. Sobrecarregada. Sabe o que é isso, gente? Fibromialgia são dores pelo corpo inteiro, que não tem um lugar específico, não tem como. Aquilo é mais psicológico
do que, sabe, do corpo. É uma doença que é autoimune. Não tem cura. Por quê? Porque a pessoa estava sobrecarregada, não sabia dizer não para as pessoas. Não estava vivendo a vida dela. Como é que eu sei que uma pessoa não está vivendo a vida dela? Porque ela só vive para resolver o problema, ela nunca tem um projeto, ela nunca tem um sonho, ela vive em função de doença também. Ah, eu vivo em função da minha doença. Se a doença acontece com você, se é ansiedade, depressão ou uma dor física, é porque você tem que olhar. Seu corpo está parando ali para você olhar. Agora é sua vez de se cuidar, de se amar. E são coisas simples que você pode fazer. São coisas simples. Em primeiro lugar, largar os problemas dos outros. Largar a dependência emocional com o relacionamento. Se você é dependente emocional tem um namorado, tem um marido, vai evitando aquela energia da carência eu tenho que ver o que a pessoa, isso, não, primeiro eu. O que eu preciso? Estamos no final de ano, gente. Está na época da gente se libertar daquelas coisas que a gente precisa. Às vezes são relacionamentos tóxicos. Às vezes você tem que finalizar aquele relacionamento. Mas você está com pena do outro. Por que não terminou? Porque a pessoa aí, se ela não arranjou um lugarzinho para ela, não importa. Termina. Não está fazendo bem para você. Você vai sentir uma abstinência. Você vai sentir uma falta. Mas é necessário você finalizar. Até para você sentir a sua própria energia. Quando a gente está junto com a gente mesmo, a gente não é a energia do relacionamento, da família. E às vezes você se desdobra em 1000 coisas. Você é 1000 pessoas e ao mesmo tempo você não sabe nem quem você é. Eu não sei, né? O que a pessoa... Não sei o que eu gosto, o que eu quero. Eu não tenho objetivos pro ano seguinte. Eu tenho problemas. Eu tenho doenças. Não, você tem que entender. Se tem uma doença, é porque o seu corpo está pedindo ajuda. É porque você ignorou muito o seu emocional. É que nem a pessoa que tem ansiedade. Gente, ansiedade é você não lidar com as suas emoções. É você engolir muito sapo, é você não falar o que você sente. Eu já tive uma crise de ansiedade, foi esse ano, por causa dos outros, porque eu não falei. E aí eu senti dor no peito, porque tem sintomas de ansiedade que são ruins, né? Dor no peito, taquicardia, a pessoa acha que, né, tem crises ansiosas. Mas é aquilo, é porque eu não falo. É só eu falar. O que está me angustiando? O que está me entristecendo? Eu indico as pessoas primeiro fazer, né, uma carta. Se não tem ninguém com quem desabafar, escreve o que você está sentindo. Eu tenho a técnica do EFT, que é você tocar nos pontos e você faz um alívio emocional, né, uma conversa com o seu corpo, com a sua dor. Está doendo? Se está doendo as costas, está doendo o pescoço, você fala, está doendo minhas costas. E você vai liberando. Então, a dependência emocional, ela não é para você ficar pensando, eu vou me libertar disso hoje. Infelizmente não é assim, é um processo. O que você pode se libertar é de hábitos ruins, de ficar atrás de pessoas, de cuidar da vida dos outros e não cuidar da sua. É de você ficar com pena de pessoas problemáticas, difíceis, seja seu companheiro, seja um familiar. Né? A gente aqui está focando no relacionamento amoroso, de pessoas que querem terminar e não conseguem, de pessoas que já estão vendo que o relacionamento não vai para frente e não tem coragem de sair dali, porque fica com pena do outro. Ficar, mas o outro vai isso. Não interessa o que o outro vai sentir. É responsabilidade dele. Assim como o que você sente, é responsabilidade sua. O medo que você tem de dizer não, né? Tudo isso faz com que você fique preso em vários laços invisíveis. E aí você não sabe qual é a minha vida, o que eu quero. Eu vou para um lado, vou para o outro, o que o outro quer, eu vou. Aí o filho pediu, eu vou. A neta pediu, eu vou. Não sei, quem é a pessoa que faz você sair de si, né, e você tem um plano e você não consegue? Aí você cuidar do seu emocional principalmente. Eu faço meditação, eu faço respiração, exercício, sabe? Coloca as coisas pra fora. Mesmo não tendo, também não tem, gente. Não tem ninguém pra conversar, não.
Porque, assim, as pessoas, infelizmente, não são preparadas. Às vezes você tem pessoas dentro da sua casa, mas elas não são preparadas para ouvir você, não. Infelizmente, não é todo mundo que tem maturidade para te ouvir. Não é por maldade. Às vezes as pessoas pioram a situação, então nem adianta você ficar, né? Ou então ficar com aquele hábito horrível de ficar indo na manicure, na cabeleireira. Pelo amor de Deus, gente, enchendo o ouvido das coitadas lá. Não façam isso. Reclamando do... Gente, sabe a quantidade de mulheres que fica fazendo isso no salão? É absurdo, por isso que eu não gosto de salão. Fica falando. Teve uma que ficou falando do marido que era alcoólatra, que simplesmente, quando bebia, ele simplesmente sumia. Ia parar em outro bairro, sem nada. Você tem noção? A pessoa simplesmente pagava. E ela, sabe, triste. Era triste ver o quanto ela estava angustiada de ter uma pessoa dependente química, porque isso aí é problema. Estava cansada de reclamar com ele. O que adianta ela ficar falando no salão? Ela tem que dar um basta nessa pessoa. Se você tem um dependente químico em casa, você tem que dar um basta. Eu até fiz um vídeo no YouTube falando sobre isso. Se você ama uma pessoa com vício, né, o que você tem que fazer? Você não pode viver em função de uma pessoa dessa. Senão ela enlouquece você. Seja um irmão, seja uma mãe, seja um marido. Se a pessoa fica bebendo, isso é dependência química. Precisa ser tratado. E se a pessoa não aceita, é aquilo. Eu vou dar o meu melhor, mas eu não posso ficar indo junto com a pessoa e enlouquecendo junto com ela. Porque não vai adiantar. Por isso que a pessoa que é dependente química, ela tem que se comprometer em fazer uma terapia, um grupo de ajuda, qualquer coisa, porque senão destrói a família toda. A família toda. Então, se você é uma dependente emocional, precisa se libertar dessa sensação ruim, né? De nunca estar livre. É sempre esperando alguém. Às vezes você está até bem sozinho, mas arranja alguém. Arranja alguém para cuidar, para te ocupar. Ou você é dependente emocional de alguma pessoa da sua família. Tem tantos tipos de dependência, gente. Tem gente, por exemplo, que não prospera financeiramente por causa dos pais. Fala assim, eu não quero prosperar, porque meus pais me devem. Meus pais não foram bons comigo, então também não quero prosperar. É quase como se fosse uma vingança. Tem todo tipo de dependência. Tem dependência emocional, aquela pessoa que nunca sai de casa, né? E ela não dá certo em relacionamento nenhum, justamente para ficar perto de um dos pais ou dos dois, né? Tem dependência emocional de pessoas que não conseguem viver a própria vida, porque se meu pai não aprovar, se minha mãe não aprovar, eu não faço isso. Eu não caso com fulano, eu não faço faculdade, eu não vou para outra cidade que eu quero ir. Porque eles precisam de mim, porque isso. Não, ninguém precisa de você. Se eles não são doentes, isso é dependência emocional. Não deixa a pessoa sair, viver a vida dela. Tem níveis e níveis de dependência emocional. Aqui a gente está falando de relacionamento amoroso. De quanto você se apega a uma pessoa que às vezes você nem ama. Mas você se destrói por causa de uma pessoa que às vezes é cheia de problemas, ou às vezes não está nem aí. E quanto mais você gruda nela, ela mais sai. Por quê? Porque você vai atrair justamente o oposto de você. Uma pessoa egoísta, imatura, que não está nem aí para você. Ou que é aquele ciumento excessivo, porque também é uma imaturidade. Ciúme excessivo é insegurança, é medo de perder. Então essa pessoa, muitas vezes, não vai deixar você viver em paz. Aí vai ser briga atrás de briga. Pra quê? Porque aí você fica com pena dessa pessoa. A pessoa, ela quer cuidar de você, né? Porque é isso que a pessoa diz pra você. Eu só quero cuidar de você. Tem muito homem abusivo, gente, que começa até a separar a pessoa da família dela. É muito tóxico isso. Ele começa a dizer, pra que você vai visitar sua mãe? Pra que você quer visitar não sei quem? Pra que você quer trabalhar? E assim, ela vai te tirando. Porque você precisa ter uma rede de apoio. Não tem esse negócio de, eu sou feliz sozinha. Ninguém é feliz totalmente sozinho. A gente precisa sim ter amigos, amigas. A gente tem que ter, se abrir também um pouco mais para a família. Pedir mais ajuda. Porque geralmente, a maioria das mulheres que eu conheço são as mulheres fortonas. Que sempre foram o esteio, né, o apoio da família. Mas elas nunca pediram ajuda.
E às vezes tem que pedir, sim. Às vezes tem que falar, olha, eu não tô bem. Tem como você me ajudar? Tem como você fazer uma comida pra mim? Sei lá, pedir ajuda, gente. Não é assim fazer drama, mas parar de ser aquela fortuna, aquele fortão, né? De que, eu não preciso de ninguém. Precisa, sim. Todo mundo precisa. Por isso que você tem que ter uma rede de apoio, você tem que ter, sabe, coisas para você fazer, para você existir. Você não é só aquela companheira daquele homem. Você não pode ser só isso. Você é uma pessoa que trabalha, que tem suas qualidades, sua história, seus hobbies, seus gostos. Então pratique isso. Comece a olhar para você e falar, o que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer por mim hoje? Às vezes é fazer uma comidinha para você, gostosa. É ver um filminho, sem ninguém te encher a paciência. Às vezes é cuidar da sua saúde. Às vezes é recusar ajudar as pessoas. Falar assim, olha, por enquanto eu não estou fazendo essas coisas. Por enquanto eu não estou podendo ir. Porque tem muita gente que não consegue dizer não para a família. E a família toda hora, né? Por exemplo, a gente vai estar final de ano. Sabe quantas mulheres vão ficar na cozinha horas e horas para fazer a ceia de Natal? E aquilo, gente, elas muitas vezes sacrificam para todo mundo estar feliz. E ela é a última que vai se arrumar. É a última que, enquanto está todo mundo conversando, rindo, se divertindo, a mulher está lá no fogo, né? No fogão, calor desgraçado. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro é muito quente. Acho que no Brasil todo, né? Mas enfim, imagina. Tá se sacrificando por todo mundo. Não que não seja gostoso fazer, tá, gente? Mas é aquilo. Em vez de estar fazendo, eu posso estar delegando, eu posso estar pedindo ajuda. Eu posso parar e curtir a festa também de vez em quando. Né? Posso fazer as coisas mais devagar, com menos estresse. Né? Porque eu acho que o final de ano é tão estressante para mulher, gente. Tem que comprar presente para parente, para filho. Sabe, a quantidade de gente que fica nas lojas, e é sempre mulheres, é sempre, né, sempre nós que vamos lá comprar presente, ficar escolhendo calmamente as coisas, né, para fazer amigo secreto, enfim, sempre para agradar os outros. Mas será que as pessoas fazem isso por nós? A maioria não, né? A gente que compra presente, ninguém compra. Então, em vez de você ficar se estressando, né, use o final de ano para fazer coisas para você, para ir em eventos. Se for comprar alguma coisa, faça um lanche também, vá no cinema também, sabe? Faça as coisas devagar, sem pressa, sem ficar correndo numa loucura. Final de ano estressa muito, a gente vai ficar acabada. Né? Vai fazer uma ceia, fala assim, olha, eu só vou fazer 2 pratos esse ano. Não quero me estressar, não quero me cansar. Quero poupar minha saúde, poupar minha energia. Quero chegar no final de ano com energia, com paz. Eu acho que todas as mulheres deveriam ser assim. Dá um tempo. Dá um tempo. Pegar os companheiros e fazer essas pessoas ajudarem também. Se tem um companheiro. Ou se não tem, se você já está querendo que essa pessoa vá embora, termine, sem dor, sem... Eu sei que é difícil terminar um relacionamento. Às vezes a gente tem que deixar no limite as pessoas ficarem nos esmagando até o limite pra gente falar assim, acabou, chega. Mas não deixe isso acontecer mais com você. Não deixe ninguém extrapolar o seu limite. Você tá vendo que a pessoa tá te... Sabe, que você conversa, a pessoa não te escuta, que não te respeita, é sempre a mesma briga. Então para. Vê que a pessoa não adianta. E cuidar de você, cuidar desse vazio emocional. Para você nunca mais entrar em outro relacionamento assim, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Começar a se enxergar, a entender que você tem valor. Né? Um valor. Sabe o que é valor? Eu sou uma pessoa valiosa. Eu não preciso provar para ninguém. Eu não preciso que outra pessoa me diga que eu sou bonita, que outra pessoa me diga que eu sou importante. Não preciso de um relacionamento, uma pessoa aqui do meu lado, para ficar dando esse aval. Eu me valorizo. Mas eu tenho que fazer coisas para isso. Eu tenho que me desconectar, às vezes, de coisas negativas na minha vida. Porque não adianta a pessoa dizer assim, que a gente vê muitas mulheres lindas, maravilhosas. Né? Elas vão para a academia, para o salão, e elas acham que estão cuidando da autoestima. Mas elas aceitam ser traídas, humilhadas,
né, por debaixo dos panos, a gente descobre cada coisa, né, gente? Eu me cuido, eu me amo. Mas se deixa humilhar, fica atrás de ficante no Tinder. Cara, eu vi um post uma vez de uma moça falando isso. E ela dizendo, eu quero ser uma princesa, eu quero ser tratada como uma rainha. E ela se humilhando atrás de ficante. Ela deixou o ficante na rede social, acho que era o Instagram. E foi lá, fulano, você não quer mais sair comigo, não? E era ficante, aquelas pessoas que você sai para aquilo, né? E era uma menina bonita. Não, eu me valorizo, vou pra academia, eu faço isso, faço aquilo. O que adianta? E ficar se humilhando atrás das pessoas? Não tô vendo o amor próprio aí, não. Amor próprio são atitudes, são pequenas atitudes que eu consigo. Se eu não consigo dizer não para as pessoas, se eu não consigo entender o que é eu ficar atrás de uma pessoa que não quer nada comigo, né? Se eu não consigo entender isso, eu tenho que voltar várias casas, né? Não adianta, porque eu estou com o cabelo lindo, as unhas bem feitas, mas daí? Mas tá lá atrás de gente que não tá nem pra você, né? Não faz sentido. Não faz sentido. E tem muita gente que fica atrás dos outros. Às vezes, procurando saber, o que você tá fazendo aí? O que você precisa de mim aí? Vai lá atrás das amigas para ficar ouvindo abobrinha. E você se acha muito interessante que você faz isso. Não. Isso é ruim para você. É ruim. Você vai buscar só o problema. Não, você tem que buscar as pessoas que elas também te agreguem. Eu não vou ficar me humilhando atrás de ninguém. Eu vou ficar com amizades que realmente me fazem sentir bem. Com relacionamentos. Eu vou ficar atrás de ficante do Tinder. Pelo amor de Deus, gente. É uma coisa que eu nem recomendo pra ninguém ficar em Tinder. As pessoas lá já não sabem mais ter respeito nenhum. Não existe respeito. As pessoas só querem aquilo mesmo. Né? Querem só te usar e te largar. E aí você achar que tem uma conexão com a pessoa, achar que tem um relacionamento, é uma infantilidade. Porque eu tava saindo com a pessoa, mas saía só pra aquilo, né, gente? Isso não é relacionamento, é um ficante. Ficante, conversante. Tem gente que fica, fala assim pra mim, eu não tenho ninguém. Mas fica lá conversando, bate papo, Instagram. Sabe, você tá perdendo, você tá jogando energia fora com gente que não vale a pena. Gente que fica batendo papo em rede social. Geralmente elas não querem nada com ninguém. É muito raro, muito, 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 muito raro. E aí a pessoa fala pra mim, não tenho ninguém, mas fica nessas coisas. Isso aí tá prendendo a sua energia. Você tá focada nisso, você tá focado nisso. E aí como é que eu vou parar de ser um dependente emocional se eu continuo com hábitos ruins? De ficar atrás das pessoas, de ficar indo atrás de contatinho, virando contatinho também. Sabe, ser um contatinho é a pior desgraça que tem, gente. Você fica à disposição de gente que não quer nada com você. E eu conheço muitas mulheres assim. Eu não quero problema. Mas tem trocentos mil contatinhos no Instagram, no Facebook, não sei mais aonde. Tem um montão de chats de aplicativo de relacionamento. Cara, isso aí é um problema. Quer dizer, você nunca tira o foco disso, é foco no outro, fica batendo papo com gente que não quer nada com você. Você perde uma energia, um tempo com isso. Pra quê? Pra você se enganar, pra você achar que você tem alguém. E você não tem. Essas pessoas não ligam pra você. Às vezes o papo é muito legal, mas aquela pessoa que você, se precisar contar com ela, você nunca vai ter. Nunca. Por isso que eu tenho que entender a minha dependência. Cada um tem um tipo de dependência. Tem um codependente, que é aquele que quer salvar todo mundo. É aquele que vê o problema do outro antes de si mesmo. Como eu falei aqui, esse é um problema de identidade. Que eu era criança, eu aprendi que eu só tenho valor se eu cuidar das pessoas. Só tenho valor, eu não sou uma pessoa valiosa. É assim que eu aprendi. Eu aprendi com pais que às vezes não estavam lá para me dar atenção. Dar atenção ao meu emocional. Sabe, o codependente, gente, tem até dificuldade de chorar. Tem dificuldade de expressar suas emoções. Ele não quer incomodar ninguém. E por isso que muitas vezes ele surta em silêncio, chora em silêncio. Porque ele não quer incomodar ninguém. Porque ele aprendeu que ele não podia incomodar ninguém. Vivia às vezes numa casa onde todo mundo brigava, onde tinha outras pessoas com problemas também. E aí é aquela criança que... Eu, por exemplo, tenho muito trauma disso, gente.
Sabe aquela criança que ficava berrando por um colo e não tinha? Sim, isso fica gravado em você. Por isso muitas vezes você não quer chorar, porque você sabe que não vai ter o colo. Isso fica marcado na gente. Não tem colo, não tem o acolhimento. Por isso você tem que se acolher. Por isso é tão importante olhar para o seu emocional. Quando você sentir aquela dor, aquela angústia, sabe, começa a fazer um relaxamento, começa a se abraçar mesmo. Tem técnica que se abraça, para você se aliviar aquela angústia daquela criança que você foi, que você não tinha aquele acolhimento, aquele olhar. Por isso hoje você não consegue expressar suas emoções e aí fica doente. Fala, não precisa, deixa pra lá. Aí você tá lá dura, sabe, seu corpo tá tenso, você tá ansiosa. Por quê? Porque não fala o que tá dentro do seu coração. Não fala. Você não acostumou a fazer isso, você não tinha uma mãe pra... Sabe, às vezes sua mãe também não teve isso. Então não deu. Eu não tive uma mãe que, às vezes, ela brigava mais comigo. Eu sou da geração que, se eu me machucasse, eu mesmo tinha que cuidar do meu machucado. Não podia chorar não, porque senão eu apanhava mais. Né? É a geração brava. Então, por isso que é tão difícil, às vezes, você também se conectar com pessoas equilibradas. Porque você é uma pessoa que... Você que cuida do outro. Aí não tem aquele homem, aquela pessoa que vem para cuidar de você. Porque você se fez forte, se fez, né, quieta, se fez... Não, eu não posso. Não posso chorar, não posso desabar, não posso surtar. Não posso. Eu tenho que ajudar não sei quem. E aí o que adianta? Você vai viver cercado de gente cheia de problema também. É isso que você vai trazer para você. Tanto em relacionamento, amigos, os familiares vão achar que você é a única pessoa que resolve a vida. Por quê? Porque você foi a fortaleza de muita gente. Só que está na hora de sair dessa... É uma... Como eu vou dizer? É uma identidade. Chega de ser forte. Cansei. Deixa pra lá. E as pessoas vão ter que se acostumar. Né? De não querer ajudar todo mundo o tempo todo. Não querer um relacionamento tóxico por 3 meses, arranjar alguém problemático para eu cuidar. Eu tenho que cuidar do meu emocional, daquela criança que eu fui. E a gente vai chegando aos 30, aos 40, 50, a gente vai ficando mais sensível, tá, gente? A gente vai querendo mais significado na vida. A gente vai cansando de ficar tentando agradar todo mundo. Mas ainda tem muito resquício desse medo de desagradar os outros, esse medo de dizer não. A dependência emocional. Se eu falar não, o que vai acontecer de ruim pra mim? Teve uma moça que era Uber, falou isso pra mim, que ela não conseguia nem cuidar da saúde dela, porque toda hora alguém ficava doente, a mãe dela, né, como ela é Uber, tem que levar a família toda. E ela simplesmente achava, ah não, eu tenho que ir porque eu sou a filha única. Gente, mas a mãe dela não era doente, a mãe dela poderia pedir outro Uber. Né? Não tinha que ser ela, mas ela, aquilo. E ela angustiada, ela querendo viver a vida dela, cuidar da saúde dela, que a filha dela já estava criada. E quando não era isso, era o marido. Era o marido que ficava doente, totalmente, virava um bebezão, né? Aquele doente que não pode fazer nada. Às vezes podia, mas ela diz que ele é homem, então ele não sabe fazer nada. Às vezes é isso, gente. Você dá desculpa para o outro te abusar. Você dá um motivo para a pessoa ficar em cima de você. E eu fiquei... Não é possível, gente. Ela dá essas desculpas e eles fazem isso constantemente. O tempo todo, porque eu já peguei um Uber uma vez com ela, aí uns 6 meses depois eu peguei de novo. Era a mesma história. Ou seja, continua se repetindo. E ela dizendo para mim que abriu até os pulsos. Tem noção, gente. E aí, como eu pesquiso as coisas, né? O que significa o pulso? Quando a pessoa não tem pulso. Ela não tem força. Que é isso que falta. Eu tenho que ter força para ser uma pessoa que saiba realmente dizer não para as pessoas. Eu me olhar e dizer a minha necessidade mais importante. Eu sei que vocês querem, mas hoje não. E o relacionamento também. Hoje eu não quero brigar com você. Hoje eu não quero mais ficar me explicando.
ou ficar me humilhando. A primeira coisa, se você tem um relacionamento agora, então tá ruim o relacionamento, pare de fazer essas coisas, pare de se humilhar por migalhas, pare de brigar com a pessoa pelas mesmas coisas, sabe? Vai deixando, soltando, solta essa pessoa aos poucos, vai deixando, não insiste mais. E às vezes você que está insistindo, a pessoa quer ir embora já e você que insiste. Então a gente tá terminando essa live até para ficar sem voz aqui. E se você quiser uma ajuda, né, que eu fiz um curso exatamente para isso, para primeiro você aprender a se acalmar toda vez que você ficar nessa ansiedade de ficar precisando do outro. Né? Você às vezes tem aquela ansiedade, o outro ir embora. E se o outro ficar... Sabe aquelas pessoas que ficam em cima de você no WhatsApp? Que horas que você volta? O que você tá fazendo? Que não sei o quê. Será que você é uma pessoa assim? Isso é uma ansiedade muito grande. Ansiedade de separação. Às vezes você tá fazendo isso com o seu relacionamento, fazendo isso com o seu filho, fazendo isso com a sua mãe. Não sei. Aí o curso fala justamente disso. Como é que eu começo a trabalhar a minha ansiedade, o meu medo, né? Tem aulas gravadas. Também tem um e-book com frases para pessoas que são folgadas. Se você tem pessoas folgadas, que você não consegue dizer não, sabe? Às vezes são irmãos que são folgados, são pais, pode ser até chefes, pode ser colegas de trabalho. Então eu fiz um e-book com frases de limite, para você não se sentir culpada, de dar limite para os outros, de dar um tempo para sua vida, sabe? Gente que fica fazendo fofoca de você, gente que fica no WhatsApp trazendo problema para você. Sabe quantas pessoas ficam no WhatsApp te perturbando, falando mais de uma hora? Eu já tive uma amiga assim. Ela criava as loucuras dela e ficava. Ela nunca perguntava, você tá com tempo? Você pode falar? Ela era jogando aquelas desgraças em cima de mim. Às vezes, é a sua avó. Ai, tudo bem, é a minha vovozinha que ela tá falando. Mas ela tá trazendo só desgraça pra você. Ai, eu vi não sei quem que morreu. É um assunto totalmente inútil. E que ainda enche a sua cabeça. Aí no final do dia você está cansada, estressada, ansiosa. Você não sabe por quê? Por causa disso. Por causa dos outros. Por isso que é feito o nosso curso. É para as pessoas darem limites saudáveis para as pessoas. O curso é para você dar limite saudável para as pessoas. Para você se conhecer, tem aulas teóricas. E para você fazer a técnica de EFT. Tem para síndrome do pânico. Para crise de ansiedade. Para você falar, né, com pessoas difíceis. Tem você ensaiando, né? Eu chamo de ensaio, mas é uma forma de soltar aquela conversa difícil que você não consegue ter com aquela pessoa. E outras aulas para você entender o que é dependência emocional. Um curso simples, um curso gravado, né? Eu vou colocar o link depois para quem quiser. Está na plataforma gravada e você vai poder assistir. E também tem uma ficha para você ver o nível de dependência emocional que você tem. Existem pessoas também que são tão dependentes emocionais que elas têm lealdade. Sabe aquelas pessoas que ficam dizendo assim, o que meu pai faria? O que minha mãe faria? É uma lealdade, gente. Às vezes a pessoa fica vivendo uma crença do pai que às vezes até faleceu, como uma cliente que falou para mim, meu pai dizia que um pouco tá bom. Não era uma pessoa pobre não, tá, gente? E ela falava, um pouco pra mim tá bom. Meu pai falava isso. E ela vivia isso. Ou seja, pra ela, um pouco tava bom. Isso era horrível. Uma pessoa que não se permite ter um melhor. Então, pra ela, servia comer qualquer coisa, vestir qualquer coisa. Tanto faz. Era sempre tanto faz pra ela. Ela dava o melhor pros outros. Dava o tempo, dava dinheiro, dava tudo. Mas pra ela, um pouco tá bom. E outras pessoas que ficam trazendo a história da mãe, a história do pai. Eu não posso fazer tal coisa porque o meu pai isso. Meu pai nunca teve isso. Não se permite. Tem uma lealdade. Dinheiro, amor. Às vezes sua mãe não teve um relacionamento bom. E aí você, por lealdade, você imita. Eu vou ser a única pessoa que tem um relacionamento bom? Fica até com vergonha. Né? Aí tem as tias, todas as mulheres da família tiveram traição, tiveram... aí você, por lealdade, você imita aquilo. Isso é dependência emocional também. Eu tenho que ser leal ao meu grupo, à minha família. Eu não posso ser diferente. Né? O diferente, ele é excluído. Eu não posso ser excluída.
igual o Natal que eu falei, né? Eu tenho que fazer tudo para ser agradável a todo mundo, né? Fazer o prato preferido de cada um da família. Eu vou ficar exausta, mas dizer não, eu não posso. Isso é dependência emocional. Então, o nosso curso, ele tem esse despertar, esse começo de entender quem sou eu, o que eu quero, o que eu preciso. E sair dessas relações, gente. Sair de relações que possam estar te machucando hoje, como um relacionamento. Um relacionamento não pode ser doloroso, não pode ser, sabe, você ter vergonha. Tem muita mulher que tem vergonha. Ela ir, né, pros outros, né, na internet, fica aquele relacionamento lindo. Mas dentro de casa, só ela que sabe o desrespeito, a traição, a pessoa que nunca quer tirar foto com ela. Você sabia que a maioria das mulheres passa por isso? O homem nunca quer tirar foto no Instagram, no Facebook. Não quer, não interessa pra ele. Nem uma fotinha. Aí a pessoa tem que ficar se humilhando atrás. Eu lembro de uma cliente falando, 5 anos de relacionamento, ele nunca tirou uma foto de casal, ele nunca colocou lá no Instagram, no Facebook que a gente namora. Cara, imagina 5 anos com a pessoa. Que relacionamento é esse que a pessoa não coloca pelo menos uma foto, não precisa todo dia postar foto, mas uma foto. A pessoa, sabe? E ela ficava desesperada com isso. Porque realmente tá demonstrando que não gosta dela, não interessa, não é relacionamento, não quer. Porque hoje você sabe que as redes sociais são um compromisso social que você tem. Você colocar pelo menos uma foto, não precisa você encher de foto, mas uma foto. Você dizer lá, não, tô em relacionamento, namorando, casada. Se a pessoa não coloca, gente. E outras tantas que nem tem relacionamento. Uma moça que o marido simplesmente não é marido. Ele vinha para comer e voltava para casa dele. Já tinha um filho, mas ele não cuidava do filho. E ela ficava brigando com a filha dela, que já tinha saído da casa, para cuidar do filho dela. Sabe, gente, a loucura que é. Você, às vezes, se enroscar na família, ter problemas com a família por causa de dependência emocional. É exatamente isso. A pessoa não tem essa consciência. Ela tá totalmente fora da casinha, querendo que a filha fosse o marido que não era. Porque que marido inútil é esse? Só vem pra comer e depois vai embora? Não ajuda nas despesas, não é marido. Só que na cabeça dela era marido. Eu falei, isso não é marido, amor. Não é. É um ficante prêmio. A pessoa não te assumiu de verdade. Não adianta que ela tenha um filho com você. Isso não interessa. A pessoa vive a vida dela lá, você aqui. Ela não te ajuda nem cuidando do filho que é de vocês. E você briga com a sua filha, que ela saiu justamente por causa disso. Que ela não aguentava, aquele padrasto, né? Que ele ainda gritava com ela, era estúpido com ela. Coitada, ela ficava estressada com uma pessoa dessa. Mas é aquilo, a pessoa, em vez de pensar, o que eu faço agora? Né? Ela fica tentando mudar a pessoa. Ah, porque vai lá na igreja. É assim, né, gente? Vai tirando o foco de você e vai tentando mudar outra, mudar outra. Pra quê, gente? Pra quê? Por isso o curso, para você ter essa consciência, parar de buscar essa loucura de eu tenho que ficar atrás de uma pessoa que não me ama. E eu também muitas vezes não amo. Não é amor, é carência, é apego. É só o vazio interno que eu sinto. Tem que trabalhar o vazio. Tem que olhar pra você. Tem que chorar. Às vezes tem que ficar ruim pra ficar bom. Né? A gente tá num ano de já terminando. Às vezes você tem que botar toda a raiva que você aguentou pra fora. Sabe? Tem várias técnicas. Mas bota essa raiva pra fora. Pra não virar depressão. A depressão é frustração, tá? A maioria das pessoas que desenvolvem depressão é que elas estão com muita raiva. Muito frustrada. Muita coisa que não deu certo. Que elas não lidaram com isso. Aí o corpo vai, né, aguentando. Aí você começa a atingir o quê? Né, o seu mental. Porque uma vez eu tentei explicar isso para uma moça. A depressão, ela sim, ela ativa a serotonina do seu cérebro. Mas não é só químico. Não é só o remédio. Porque tem gente que acha que é só o remédio. É uma das coisas que mais eu vejo hoje, as pessoas colocando a felicidade delas no remédio. Ah, não, eu vou tomar o remédio e vou ficar bom. Não, gente. O remédio,
Ele é só para te dar o apoio. Mas você tem que soltar aquilo que está te deixando frustrado. Por quê? A depressão é uma doença da alma também. Doença do espírito, não é só do corpo. O corpo você trata com remédio, você vai auxiliar o seu corpo. Mas uma pessoa que tem depressão, por exemplo, ela precisa se alimentar melhor, porque uma alimentação melhor ajuda a produção, né, da serotonina e outras que são produzidas no estômago, saber disso? Então, se você se empanturra de pão, se empanturra de comidas processadas, isso já faz com que você se sinta muito mal. Então, primeiro, melhora a alimentação, melhora a questão do exercício, melhora a questão do perdão. Toda pessoa depressiva, ela tem que perdoar e soltar. Não existe pessoa depressiva que não perdoa. Não existe, gente. Primeiro, perdoar as pessoas. Se perdoar também. E começar a trabalhar a gratidão, as coisas pequenas que você tem. Fazer coisas pequenas também. Para sair daquela... Às vezes você está se sentindo inútil. Então vai cuidar de um cachorrinho, de uma planta, né? Vai se sentir útil. Se você tem depressão, se você tem ansiedade, você tem que prestar atenção no seu emocional. Tem vários vídeos no YouTube mostrando como que sai da depressão, como que sai da ansiedade. Entende? Se aprofunde. Não fique só no rio de 15 segundos, de meia hora. Porque isso que me revolta. Às vezes a pessoa vê um monte de vídeo e não pratica. Fazer meditação, caminhada. Tudo isso. Faça um pouquinho de cada vez. Fazer exercícios em casa se você não tem dinheiro para academia. Tudo isso é uma coisa que você faz por você. Para sair do emocional ruim. Da dependência emocional também. Quando eu tenho foco em mim. Foco no meu desenvolvimento, no meu crescimento. Eu começo a ficar mais feliz, mais confiante. Né? Largando as minhas crenças negativas, que às vezes eu trago da minha família também. Tem que olhar quem que me ensinou a ver a vida como uma luta, como uma batalha. Por que tem que ser uma luta, uma batalha? Às vezes foi assim que eu fui ensinada. Então, gente, quem gostou dessa live, por favor, né, compartilha quando ela estiver disponível. E se você quiser, o nosso curso chega de dependência emocional, ele vai estar disponível, o link. O valor dele é R$ 97,00, você pode parcelar, é um preço é mais barato do que uma sessão com um psiquiatra, pelo amor de Deus. E dentro desse curso tem os florais para você se tratar, você cuidar do seu emocional, sabe, de uma forma natural. Várias técnicas também de alívio, de angústia, de pessoas que se intrometem na sua energia, pessoas folgadas, todo tipo de técnica para você se aliviar, porque se você começar a trabalhar em você mesmo, você vai começar, sim, soterrar muita coisa, né? É uma limpeza. Como é que a gente faz uma limpeza numa casa, gente? Primeiro a gente revira tudo. E é complicado. Quando você começa a fazer o EFT, você vai chorar muito. Vai soltar, sabe? O seu estômago solta também, às vezes. Você vai ficar que nem uma bezerra desmamada, mas é aquilo, você solta aquilo nunca mais. E fica leve. E você não aguenta, não fica mais aquele peso no seu corpo. Aquela ansiedade, aquela raiva reprimida que você levou anos. E você solta também aquele relacionamento que às vezes está te machucando. Às vezes você está vivendo com ele, já está com ódio da pessoa. Tem mulheres que dormem com companheiros com ódio da pessoa. Tem ódio daquela pessoa, está brigando mentalmente aqui, ó, mas não tem coragem de falar. Por isso que eu tenho até o EFT para conversas difíceis, para você não encher o ouvido da cabeleireira, da manicure. Entende? Porque às vezes você está lá com ódio, mastigando aquilo ali. Você não fala para a pessoa. Você fala para sua irmã, você fala para sua mãe. Todo mundo se mete na sua vida. E você fica reclamando daquele companheiro, daquela pessoa que está com você. Você não tem coragem de falar. E a pessoa continua, porque ela não sabe. Ela não sabe que você está irritado com ela. E alguns, quando você vai falar, aí você explode. Porque você já não aguenta mais. Aí é por causa de uma coisinha pequena, às vezes. Aí a pessoa, gente, a pessoa é doida. Por quê? Porque você aguentou muita coisa. Porque você ficou muito tempo calada. Você ficou remoendo. Nós mulheres temos esse problema sério de ficar remoendo coisas. De ficar lembrando que a pessoa fez no mês passado, ano passado, que você disse isso, que você falou aquilo. Que a gente
E adivinha, muitas vezes a nota é PM, né? Muitas vezes é aquele momento que você tá estressado, que você veio do trabalho, você solta os cachorros em cima da pessoa. E adianta o quê? Ela te chama de louca, de destemperada, porque você não falou quando precisava. Ou falou e a pessoa... Porque também tem gente que não tá nem aí, né, gente? É aquilo. Eu tenho que saber se a pessoa que tá comigo é uma pessoa imatura, se ela ouve as coisas. Porque se for, é jogar pérola aos porcos, gente. É uma pessoa idiota, uma pessoa que só pensa nela mesma, nos problemas dela. É uma pessoa narcisista. Tem que saber. Porque se de acordo com o que é a pessoa, né, não só relacionamento, pode ser sua mãe, pode ser... Não vai adiantar você ficar gastando, conversando. Não vai. Você vai ter que botar limites de outras formas. E eu ensino isso no livro. Quais formas? Qual a forma que eu dou limite para essa pessoa? Mesmo ela não me ouvindo. Que às vezes um bom silêncio, né, feito do jeito certo. Você falar a coisa e depois, olha, eu falei. Você deu limite. Ah, já falei isso aqui, não vou fazer mais. E realmente, a ação acompanha com a palavra, né? A palavra acompanha a ação. É você se, né, comprometer com você. Eu não aceito mais se, por exemplo, a pessoa faz alguma coisa ruim pra mim. Eu tenho que deixar isso pontuado. Ah, não consigo falar com a pessoa. Escreve. Bota no WhatsApp. Ah, você fez isso no dia. O que você pensa em relação a isso? Você acha que isso é certo? Você acha que seria bom? É assim, gente. É você jogar pra ela. Entendeu? Se ela tá fazendo alguma coisa ruim com você. Se fosse eu fizesse isso, o que você gostaria? Você achava isso bom? Aí, muitas vezes a pessoa nem te responde. Se ela for sem vergonha, ela não te responde, não. Ela vai rir da sua cara. E aí você já entendeu que se ela não te dá resposta, ou ela te dá uma resposta imbecil, fica rindo, fica debochando, ah, mas não é assim, eu não sei o quê. Você já vê que não tem nível de maturidade para conversar com essa pessoa. Não interessa quem, né? Vai perder tempo. Você já conversou de uma pessoa de uma forma pontual, você já viu que ela não te responde de forma madura? Porque eu tenho que avaliar a pessoa que está comigo. Eu tenho que avaliar. Senão eu vou estar julgando ela uns porcos. Eu vou estar falando sozinha, falar que parede, sabe, gente? Ou aquela pessoa que adora fazer de vítima. Ah, mas você também. Você isso, você aquilo. Você que me provoca. Tem gente que faz o errado, ainda diz que é você que fez ele fazer o errado. Ah, a pessoa bebeu, foi pro bar. Ah, foi porque você estava me estressando. E aí, você vai fazer o quê? Você que vai se encolher para a pessoa, para ela nunca mais ficar estressada e não indo pro bar. Você não entende que isso é uma desculpa dela. É uma desculpa sem vergonha. É aquilo, eu tenho que entender que toda vez que ela se sentir, né, cobrada, exigida, ela vai ir pro bar. E aquilo, eu vou aceitar isso? Porque às vezes é só aceitação mesmo. Eu aceitar que a pessoa é assim. Ou vou ficar tentando mudá-la. Que é o que as mulheres ficam tentando fazer. Elas ficam com o homem de qualquer jeito. Depois, quando vê os maus hábitos da pessoa, a falta de comprometimento, a imaturidade, aí fica tentando mudar. Não adianta, gente. Você já aceitou. Homens não... Quando você entenda isso, mulheres que acham que vão mudar o parceiro, que com elas vai ser diferente, elas estão sendo imaturas também. Elas estão arranjando problema na vida delas. Eu sei porque a grande maioria é assim. A pessoa já sabia da fama da outra, as outras já te falaram, suas amigas, os conhecidos, e você ainda insistiu. Eu insisti, eu que quis, né, ver para crer. Então não adianta depois reclamar. Então por isso que tem que entender quem é a pessoa que está do meu lado. Realmente eu não enxerguei, não quis ver os defeitos dela, as coisas que ela faz. Será que realmente isso me machuca muito? E se me machuca, por que eu ainda continuo aqui? Será que eu estou querendo salvar, mudar? Ah, porque eu acho que precisa. Porque Deus isso, porque tem gente que põe Deus no meio ainda, diz que Deus deu uma revelação. Gente, se está machucando, se está doendo, se tem desrespeito, não pode ser amor. Amor tem que ter essas coisas. Muita gente está aí vivendo relacionamentos de aparência, às vezes por anos. Já odeia aquela pessoa. Mas
é para agradar a igreja, agradar os pais, agradar a sociedade. Porque os filhos, porque não sei o quê. Mas odeia. Odeia aquela pessoa. Não sente mais, né? A mulher, quando ela não sente mais atração e admiração pelo homem, ela não sente atração física pelo homem. Às vezes ela até faz por obrigação. A gente sabe disso. Uma mulher não sente... Ela vai, ela nem sente mais prazer naquilo. A pessoa é uma pessoa bruta, é uma pessoa que não dá amor. E aí as pessoas vivem relacionamentos falsos, né? De aparência. Então não seja essa pessoa, gente. Isso causa vazio emocional. Quando você faz isso, por quê? Porque tem uma dependência, tem medo de estar sozinha e prefere estar com o ruim. Tem muita mulher que fala isso. Mas casamento é assim mesmo. A pessoa não te dá carinho, não te dá amor, não faz um gesto por você. Nem se você implorar. Mas é assim mesmo. Não é assim não, gente. Você não precisa viver assim. Você não é uma coitada, uma desgraçada que tem que aceitar as coisas de qualquer jeito. Então para de aceitar a migalha dos outros. Porque a pessoa paga as contas. Pelo amor de Deus, gente. A pessoa é um bom pai, mas tem que ser um bom marido também. Tem que estar presente ali. E às vezes a pessoa já até te traz já, tem amantes. E você sabe. Tem muita mulher que sabe. Mas ela fala, graças a Deus, não ficar me procurando. Ainda dá graças a Deus. Vive uma vida de aparência. Isso aí é triste, muito triste, mas é uma realidade de muitas mulheres, gente, muitas. A gente sabe, a gente escuta as histórias, a gente vê também. E eu escuto, porque tem clientes que chegam pra mim e falam isso. E é triste. Aí como é que eu ajudo uma pessoa que acha que isso é normal? Ela normalizou a coisa ruim. Ela normalizou a infelicidade. Casamento. Casamento é isso. Porque eu não tenho a sensação de que se eu sair, eu vou ter alguém melhor. Não tenho essa perspectiva. Porque eu tenho autoestima baixa. Tenho dependência emocional. Então, se você gostou dessa live, gente, dá o seu curtir, compartilha, né? Eu vou disponibilizar aqui o conteúdo, né? Quem quiser também tem o meu canal no YouTube, que tem várias lives, vários vídeos, né? Falando desse tema, para você melhorar a sua percepção. E compre o curso, que é muito bom. O curso vai te ajudar. E vai te ajudar a te tratar também, né? Que eu acho que é mais importante do que ter consciência, é começar a tratar do seu emocional. Seja do medo de ir embora, sabe? As coisas que você está aguentando e você não sabe. Tudo isso, né? Se tratar com o floral, que é um remédio natural que ajuda na ansiedade, em vez de ficar só tomando um Rivotril, que é outras coisas que a mulher está fazendo demais, se dopando demais, gente. É aquilo, para de querer não sentir mais nada. Porque só porque você está sentindo, para de ignorar suas emoções, que quando você ignora seu emocional, é por isso que adoece. Seu emocional é o que tem mais de puro em você. E aí, se você está em algum lugar, algum relacionamento, que está te causando mal, está te causando ansiedade, estresse, angústia, respeita essa angústia. Não fica se dopando para aguentar mais. Porque é difícil, gente. Ver as pessoas fazendo isso. Elas estão se dopando para aguentar pessoas que desrespeitam elas. Só para aguentar, para ficar mais zumbi. Porque antidepressivo, calmante, deixa a pessoa mais, assim, zumbi. E aí você também não começa a sentir mais nada, né? Que o objetivo é esse. Você não sente nada. Mas ao mesmo tempo você não sente alegria, felicidade. Então para de fugir do seu emocional e olhar para ele, cuidar dele. E esse curso ele tem várias práticas para você cuidar do seu emocional. Então você olhar para essas emoções, né? Às vezes tem síndrome do pânico, tem crise de ansiedade, tem medo, tem tudo isso. Tem para você se desvincular dessa dependência, sair disso hoje mesmo, né? Começar, pelo menos ter essa consciência. Você começar já é alguma coisa. Então agradeço para quem me acompanhou até aqui e uma boa noite, que já chegou a noite já. Vamos terminando a live e agradeço a todo mundo, tá bom? Beijo.